Saudações, meus queridos amigos, dando início a uma nova série aqui no meu canal chamada Enem Comentado Brasil República, que foi resultado de uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram. Para começar, nós vamos analisar um item que foi cobrado na prova de 2016 PPL. Ele trata, e não poderia ser diferente, da proclamação da República e as suas repercussões. Vamos ver como foi que esse item foi enquadrado pelo INEP. Ele está classificado na H10, que pede para o aluno reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Se focarmos exclusivamente na componente curricular de História, perceberemos que os movimentos sociais existem ao longo de toda a duração, desde a antiguidade até os dias atuais. O aluno precisa reconhecer que esses movimentos surgem quando a sociedade se organiza para transformar a ordem vigente, seja por intermédio de um ajuste que torne a sua vida mais confortável ou com o objetivo de uma grande transformação que modifique completamente o status quo. O texto da H10 pede para você reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais. Mas o que isso significa? Você deve estar atento para algumas perguntinhas básicas. Qual é o perfil social do grupo que organizou o movimento? Qual foi o contexto histórico que o desencadeou? Quais eram os seus objetivos? Quais foram as estratégias utilizadas? E, finalmente, qual foi o resultado desse movimento social? Ele alcançou os seus objetivos? Ele ainda está em curso? Note também que a H10 fala sobre a participação da coletividade. Nos vários movimentos sociais que nós presenciamos ao longo da história, nós podemos notar organizações diversas, desde aqueles que têm uma ampla participação popular, como por exemplo algumas das revoluções, ou aqueles que estão circunscritos a um grupo social específico definido por uma identidade social, étnica ou de gênero, e também aqueles que ficaram mais restritos a uma elite, tendo pouca participação popular ou até mesmo a exclusão dessas camadas do movimento. Tendo feito essa nossa primeira apreciação da habilidade, nós podemos agora partir para a leitura da proposição do item. A crônica de Arthur Azevedo, retratando os dias imediatos à instauração da República no Brasil, refere-se ao O item utiliza como fonte um texto literário de Arthur Azevedo, um famosíssimo dramaturgo, comediógrafo e cronista da virada do século XIX para o XX. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o idealizador do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele era um grande abolicionista e republicano. E também o irmão mais velho de Aloysio de Azevedo, o autor de O Cortiço. O texto de Arthur Azevedo vai retratar uma cena ocorrida logo após o 15 de novembro de 1889. Podemos agora partir para o texto base. O fragmento nos conta um episódio ocorrido com um personagem chamado Velho Lima. Trata-se de um funcionário público que havia adoecido na véspera da proclamação, possivelmente tendo ficado em casa por alguns dias se recuperando, até voltar à repartição sem saber que a monarquia havia caído. Quando ele nota a ausência da imagem do imperador na parede, ele questiona um contínuo, que lhe responde: o que faria ali a figura do Pedro Banana? Isso exaspera o velho funcionário, que em sequência diz: não dou 3 anos para que isso seja uma república. Usando de um humor fino e inteligente, o Arthur Azevedo nos permite perceber que o advento da república não foi um ato que ganhou as ruas, que teve um forte engajamento popular. Daí o motivo da ignorância do Velho Lima. É interessante que esse fragmento nos remete a um texto muito famoso que foi publicado 3 dias depois da proclamação por um jornalista republicano chamado Aristides Lobo. Nesse texto, ele vai dizer o seguinte: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. O termo parada é uma forma antiga de se designar um desfile militar. É a forma do Aristides Lobo sublinhar o fato de que a proclamação da República foi um ato organizado pela caserna, sem a participação ativa da população. Embora esse trecho seja muito conhecido e bastante difundido nos estudos de história do Brasil republicano,
nós precisamos ter um certo cuidado com ele. A palavra bestializado, se você procurar no dicionário, ela vai significar aquele que perdeu as características humanas, aquele que se assemelha a um animal irracional, e num sentido mais estrito, ele representa apatia política. A historiadora Maria Teresa Chaves de Mello alerta para os riscos desta interpretação. O povo não está bestializado porque está desinteressado com o tema republicano ou porque tem apego pela instituição monárquica. Ele está surpreso pelo ato de deposição do imperador. E neste sentido, nós precisamos também entender que antes e depois do 15 de novembro de 1889, nós encontramos diversos eventos onde você tem uma grande participação popular, uma grande agitação nas ruas. Desta forma, tanto o texto do Arthur Azevedo quanto o texto do Aristídeos Lobo precisa ser compreendido no que diz respeito ao ato específico da deposição do imperador, e não na ausência de participação popular em movimentos sociais aqui no Brasil. Dito tudo isso, creio que você consegue perceber com facilidade que a crônica do Arthur Azevedo refere-se ao que diz a letra A ausência de participação popular no processo de queda da monarquia. Nós vamos agora checar as outras alternativas para garantir a segurança e a convicção de que a letra A é a alternativa desejada. A letra B fala de uma tensão social envolvida no processo de instauração do novo regime. O fragmento não aponta para nenhum tipo de conflito entre monarquistas e republicanos, por exemplo. Mesmo se você entender que houve um entrevero entre o Contínuo e o Velho Lima, não se esqueça, o Velho Lima ignora a proclamação da República. A letra C afirma que o texto trata da mobilização de setores sociais na restauração do antigo regime. O personagem sequer tem conhecimento da República. Ele projeta que esta só virá dali a 3 anos. Não se pode assumir conscientemente a necessidade de restaurar a monarquia. Por uma lógica semelhante, podemos descartar a letra D, que fala sobre o temor dos setores burocráticos com um novo regime. E, finalmente, a letra E afirma haver demora na consolidação do novo regime. Os primeiros anos da República foram marcados por uma proeminência dos militares, configurando aquilo que é chamado de República da Espada. Foram eles os responsáveis por criar a situação política favorável para a elaboração de uma Constituição republicana, que viria em 1891, tema que não é abordado na crônica do Arthur Azevedo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem o item. Inscrevam-se no canal, qualquer dúvida deixe no comentário. Um grande abraço a todos e até a próxima.